O ataque de Vojvoda e a reação da torcida agora. É hora de pegar a pipoca e se acomodar no sofá, porque a explosão de emoção na torcida alviverde está prestes a começar. Nesta última rodada do Campeonato Brasileiro, um dos treinadores mais polêmicos do Brasil, Juan Pablo Vojvoda, soltou uma declaração que reverberou como um trovão nos ouvidos dos torcedores do Palmeiras. Ao criticar o estilo de jogo da equipe, ele não apenas acendeu uma chama de indignação entre os palmeirenses, mas também deixou uma pergunta no ar: até onde vai a paciência da nossa torcida? Imagina a cena. Vojvoda, treinador do Fortaleza, em uma coletiva, disparou palavras que cortaram como faca. O Palmeiras joga para não perder, não para ganhar. O silêncio na sala de imprensa foi palpável. O que deveria ser uma simples entrevista se transformou em um verdadeiro show de pressão sobre o Verdão. As críticas não vieram apenas como um desabafo, mas como um ataque frontal à proposta de jogo do Palmeiras, que tem sido objeto de debate entre os torcedores e analistas esportivos. A repercussão foi imediata. As redes sociais explodiram com reações e discussões. Torcedores alviverdes, que muitas vezes se mostram apaixonados e fervorosos, sentiram que Vojvoda ultrapassou os limites. Quem ele pensa que é para falar do nosso Palmeiras? Ecoavam vozes da arquibancada. A torcida se uniu em uma defesa fervorosa, lembrando que a história do Palmeiras é feita de conquistas, garra e um estilo de jogo que já encantou o Brasil e o mundo. Nesse cenário, cada palavra dita por Vojvoda não foi apenas uma crítica ao estilo de jogo, foi um ataque à honra do clube e aos sentimentos da torcida. A paixão alviverde é inegável, e quando um treinador adversário coloca em questão a forma como o time se comporta em campo, isso gera um sentimento explosivo. Afinal, somos o Palmeiras, e a nossa história é marcada por superações e vitórias memoráveis. A movimentação nas redes sociais foi intensa. Hashtags como #RespeitarOPalmeiras e #Vojvoda sem noção começaram a circular, e os torcedores não pouparam críticas ao treinador. A pressão sobre o Palmeiras, que já estava em alta devido à sua situação na tabela, aumentou ainda mais. Neste momento, a torcida se dividiu entre aqueles que defendem a equipe e aqueles que sentem que o time precisa urgentemente de uma mudança de postura em campo. A indignação era palpável, e o clamor por uma resposta dentro de campo crescia. Como se não bastasse, a situação foi ainda mais tensa quando os jogadores começaram a se manifestar. O capitão da equipe, com seu jeito firme e determinado, soltou uma declaração: "Estamos aqui para ser campeões, e vamos mostrar isso dentro de campo." Essa resposta foi como um balde de água fria na crítica de Vojvoda, mas não foi suficiente para acalmar os ânimos. O torcedor palmeirense queria mais, queria ver a equipe jogando com garra, com vontade de vencer, e não apenas se defendendo. O clima no Allianz Parque promete ser eletrizante nas próximas partidas. A presença da Mancha Verde, sempre vibrante e apaixonada, será um fator crucial nas próximas rodadas. A pressão sobre os jogadores será imensa, e a expectativa é de que o Palmeiras responda em grande estilo, não apenas diante das críticas, mas também pela importância de manter-se competitivo na tabela. A torcida se pergunta: o Palmeiras terá capacidade de transformar essa pressão em motivação e mostrar a força que a história do clube exige? Ao final deste capítulo, fica a pergunta que não quer calar: será que o Palmeiras conseguirá se reerguer após as críticas de Vojvoda e mostrar ao Brasil que, acima de tudo, o Verdão é sinônimo de luta e superação? Nos próximos capítulos, vamos explorar as táticas e o estilo de jogo que tem gerado tanta polêmica e como isso pode impactar o futuro do Palmeiras. O que as críticas revelam sobre o estilo de jogo do Palmeiras? As críticas de Vojvoda não são apenas palavras jogadas ao vento, elas refletem um sentimento crescente entre torcedores e analistas sobre o que está acontecendo com o Palmeiras em campo. O estilo de jogo, que antes era motivo de orgulho, agora gera questionamentos. O que está acontecendo com o Verdão? Desde que Vojvoda assumiu o Fortaleza, sua abordagem agressiva e ofensiva se destaca. Ele busca a vitória a todo custo, sem medo de arriscar. Em contrapartida, o Palmeiras tem adotado uma postura mais cautelosa, priorizando a defesa e, muitas vezes, evitando a ambição de encantar a torcida. Essa diferença gritante é o que Vojvoda expôs, e a pergunta que ecoa na arquibancada é: o Palmeiras ainda é o mesmo time que lutava por vitórias gloriosas? A identidade do Palmeiras está em jogo.
O torcedor alviverde sempre se orgulhou de sua história rica em conquistas e de um estilo de jogo que busca a vitória. Quando um rival aponta falhas, isso ressoa como um eco dentro do Allianz Parque. O que aconteceu com a garra e a determinação que sempre foram marcas registradas do Verdão? Analisando partidas recentes, fica claro que o Palmeiras apresenta um padrão de jogo preocupante. O meio-campo está desarticulado, e a transição da defesa para o ataque parece mais lenta do que o ideal. A falta de criatividade e dinamismo no setor ofensivo é evidente. Torcedores assistem aos jogos com expectativa de ver uma ação que traga vida ao time, mas o que se vê é uma equipe que parece hesitante. A situação se torna ainda mais crítica quando olhamos para jogadores como Luiz Adriano. Apesar de sua experiência, ele não tem conseguido corresponder às expectativas em termos de velocidade e finalização. A presença de atletas que não estão entregando o que se espera gera desconfiança em um elenco que, a princípio, parecia promissor. As escolhas táticas de Abel Ferreira também estão sob os holofotes, levantando dúvidas sobre sua capacidade de reverter essa situação. A pressão não vem apenas do lado de fora, dentro de campo, os jogadores sentem o peso das críticas. Cientes de que a torcida exige mais, eles precisam mostrar uma mudança visível de atitude e desempenho nas próximas partidas. O torcedor quer ver um time que briga, que corre, que busca a vitória a qualquer custo, e não apenas um grupo que se contenta em evitar derrotas. Com a sequência do campeonato se aproximando, as expectativas aumentam. O Palmeiras precisa vencer não apenas para subir na tabela, mas também para restaurar a confiança da torcida, que ficou abalada com as críticas. A reviravolta começa com uma resposta dentro de campo, e a urgência por resultados é palpável. Ao final deste capítulo, a reflexão se torna inevitável. O Palmeiras conseguirá superar os desafios que se impõem e reverter a imagem de um time cauteloso para um verdadeiro candidato ao título. O que a torcida pode esperar nas próximas rodadas? A pressão está sobre os ombros do elenco, e a resposta virá em breve. As implicações das palavras de Vojvoda para o futuro do Palmeiras, o futebol. Esse esporte tão amado e repleto de nuances, onde cada palavra pode causar uma reverberação que, muitas vezes, ultrapassa as 4 linhas do campo. As críticas feitas por Juan Pablo Vojvoda não são meras opiniões, elas podem influenciar todo um cenário e a mentalidade de um dos gigantes do futebol brasileiro. O que está em jogo agora não é apenas a honra do Palmeiras, mas também seu futuro nas competições. O que essas palavras podem significar para o Verdão nos próximos meses? Com a pressão crescente, fica evidente que os próximos jogos serão cruciais para o Palmeiras. A necessidade de resultados expressivos se torna cada vez mais urgente. Um revés pode não só afastar a equipe da liderança do campeonato, mas também criar uma atmosfera de desconfiança que pode ser difícil de reverter. O que Vojvoda deixou claro é que o Palmeiras precisa ser mais ousado, e isso vai além da tática. A mentalidade dos jogadores deve mudar, e a torcida anseia por isso. As palavras do treinador do Fortaleza podem ser vistas como um chamado à ação. Ele não apenas criticou um estilo de jogo, mas também jogou uma luz sobre o que muitos palmeirenses já sentiam, a necessidade de um Palmeiras que jogue com a mesma garra e determinação que o fez brilhar no passado. E isso não é apenas uma questão de estilo, mas de identidade. O clube precisa recuperar sua essência, e isso se reflete diretamente em suas ações dentro de campo. Um exemplo claro de como críticas externas podem impactar o desempenho do time ocorreu em um jogo recente contra um rival direto. Após uma série de críticas sobre a falta de agressividade e criatividade no ataque, o Palmeiras entrou em campo contra o adversário e, mesmo com um elenco talentoso, apresentou um futebol apático, resultando em uma derrota que deixou a torcida em estado de choque. Esse tipo de resultado não só afeta a tabela, mas também a confiança dos jogadores e a relação com a torcida, que clama por um time que lute até o fim. Com isso em mente, a diretoria do Palmeiras deve estar atenta. A pressão da torcida pode influenciar decisões a curto e longo prazo. Será que o clube irá buscar reforços no mercado? Será que as estratégias atuais de Abel Ferreira ainda são as mais adequadas? As respostas a essas perguntas precisam ser rápidas, pois cada rodada passa e a oportunidade de recuperar a confiança do torcedor diminui. O que Vojvoda fez foi, na verdade, um favor.
Ele trouxe à tona uma discussão necessária sobre a identidade do Palmeiras. Agora, cabe à diretoria e à comissão técnica não apenas ouvir, mas agir. O mercado de transferências se aproxima, e os olhos estão voltados para o que será feito para melhorar a equipe. Reforços estratégicos podem ser a chave para alavancar o desempenho do time e restaurar a fé da torcida. Além disso, a rivalidade entre Palmeiras e Fortaleza tem suas raízes profundas, e a provocação de Vojvoda só acendeu mais uma vez essa chama. A torcida rival, que já tem um histórico de rivalidade efervescente com o Verdão, agora se sente encorajada a intensificar as provocações. A grande pergunta é: o Palmeiras saberá usar essa pressão a seu favor, transformando a raiva em energia positiva nas próximas partidas? Ou a equipe se perderá na turbulência emocional gerada pela crítica? Sob a perspectiva da torcida, a esperança se mistura com a desconfiança. O que era para ser um momento de reflexão se tornou um desafio. Os palmeirenses querem ver ações, não apenas palavras. Querem um time que entre em campo disposto a dar tudo pela vitória, a honrar a camisa que vestem e a história que representam. A pressão da arquibancada será intensa, e a resposta do time será crucial para determinar se o Verdão será capaz de se reerguer e brilhar novamente. Voltando ao tema da identidade, a torcida palmeirense clama por um renascimento da essência que fez do Palmeiras um dos maiores clubes do Brasil. A expectativa é de que a equipe faça mais do que vencer, ela precisa recuperar a paixão, a vontade de lutar e a garra que a consagrou. Será que os jogadores estão prontos para responder a essa chamada? Será que a estrutura do clube será capaz de suportar essa pressão e transformar a crítica em motivação? O futuro do Palmeiras está em jogo, e as respostas virão nas próximas partidas. Rivalidades passadas e a reação da torcida alviverde agora. Vamos dar um passo para trás e refletir sobre a rica história de rivalidades que moldaram o Palmeiras ao longo dos anos. O que Vojvoda provocou não é novo, é uma continuidade de uma rivalidade que atravessa décadas. Desde as disputas acirradas contra o Corinthians, São Paulo e Santos, até as rivalidades mais recentes com times como Fortaleza, as críticas do treinador tocam em feridas abertas que muitos palmeirenses preferem não lembrar, mas que sempre estão presentes na memória da torcida. A reação da torcida alviverde às provocações de Vojvoda é um testemunho da paixão que estes torcedores nutrem por seu clube. Em qualquer jogo em que o Palmeiras entra em campo, a pressão da arquibancada é palpável. Quando um treinador adversário se atreve a criticar o estilo de jogo do Verdão, essa pressão se intensifica. A torcida sente que não está apenas defendendo um time, mas também a própria identidade do Palmeiras, que é sinônimo de luta e superação. Os palmeirenses, conhecidos por sua lealdade e fervor, não hesitam em expressar sua indignação quando sentem que seu amor pelo clube está sendo desafiado. O clima nas redes sociais e nas arquibancadas se transforma em um verdadeiro clamor por justiça. O que muitos torcedores querem é que o time prove, dentro de campo, que as críticas não têm fundamento e que o Palmeiras ainda é uma força a ser reconhecida no futebol brasileiro. A história de rivalidades do Palmeiras é rica em episódios marcantes. Lembro-me de um clássico onde, após um desentendimento em campo, a torcida se uniu em um só grito de apoio. Aquela energia contagiante inspirou os jogadores a darem o seu melhor. É nesse tipo de situação que a torcida se torna a verdadeira alma do Palmeiras. Quando o verde entra em campo, não é apenas um time, é uma nação que vibra, chora e ri junto com seus jogadores. E é exatamente essa conexão que Vojvoda tentou quebrar com suas palavras, ao criticar a essência do que significa ser palmeirense. Por outro lado, as rivalidades também trazem um peso que pode ser difícil de carregar. Historicamente, o Palmeiras tem enfrentado desafios não apenas em campo, mas também em questões ligadas à imagem e ao respeito no mundo do futebol. A provocação de um treinador não deve ser subestimada, pois ela pode abrir feridas antigas e reavivar rivalidades que nunca foram completamente resolvidas. A pressão sobre os jogadores, portanto, não é apenas para vencer, mas para honrar essa rica história de luta e superação. A torcida alviverde quer ver o Palmeiras lutando em cada partida, não apenas como um time, mas como uma instituição que representa sua paixão, sua história e seus sonhos. Cada jogo se torna uma oportunidade para provar que, apesar das críticas, o Palmeiras é uma força a ser respeitada e tem um legado que o diferencia.
O desafio agora é que os jogadores entendam que eles não estão apenas jogando por eles mesmos, mas por todos os que amam e vivem o Palmeiras. As palavras de Vojvoda não são apenas críticas, elas reverberam em um contexto de rivalidade que exige uma resposta. Como o Palmeiras poderá usar essa pressão e rivalidade a seu favor? O que acontecerá quando a paixão da torcida se transformar em combustível para a luta dentro de campo? A resposta será revelada em breve, e a expectativa entre os torcedores aumenta a cada dia. O futuro do Palmeiras em meio à polêmica e às expectativas da torcida, chegamos ao momento mais esperado deste espetáculo. Como será o futuro do Palmeiras após todas as críticas e polêmicas que cercam o clube? O que está em jogo não é apenas a honra do time, mas também a continuidade de sua trajetória gloriosa no futebol brasileiro. A cada nova rodada do campeonato, a pressão aumenta e a expectativa da torcida se torna um verdadeiro teste de fogo para jogadores e comissão técnica. Com a polêmica gerada pelas críticas de Vojvoda, a necessidade de respostas concretas se torna evidente. O que está claro é que o Palmeiras precisa transformar essa situação em uma oportunidade de crescimento. A torcida não está apenas esperando vitórias, está ansiosa para ver uma mudança de atitude e um estilo de jogo que reflita a grandeza do clube. O desafio é monumental, mas a força da torcida pode ser a chave para essa transformação. O que se espera agora é uma reação. Os jogadores precisam entrar em campo com a convicção de que têm a responsabilidade de honrar a camisa que vestem. O Allianz Parque deve se tornar um verdadeiro caldeirão, onde cada grito da torcida ecoe como um lembrete de que estão lá para lutar por suas cores. Assim como em momentos de glória, a torcida alviverde está pronta para apoiar, mas também exigirá comprometimento e determinação de cada jogador. Além disso, as expectativas da torcida estão ligadas diretamente ao desempenho em campo. A pressão por resultados é palpável e, com as críticas de Vojvoda ainda ressoando, a cobrança por uma resposta imediata se intensifica. A torcida quer ver um Palmeiras que não apenas jogue, mas que jogue com garra, paixão e vontade de vencer. O clima no Allianz Parque promete ser eletrizante e a energia da arquibancada pode ser a força motriz que impulsiona o time a se reerguer. No campo estratégico, a diretoria deve agir rapidamente. As palavras de Vojvoda podem ser um alerta sobre a necessidade de reforços, e a janela de transferências está se aproximando. Será que o Palmeiras aproveitará essa oportunidade para fortalecer ainda mais seu elenco? O mercado pode oferecer alternativas que possam trazer a criatividade e a intensidade que a equipe precisa. É um momento crucial, onde cada decisão pode impactar diretamente no desempenho e na confiança do time. O futuro do Palmeiras será decidido em campo, e as próximas semanas serão decisivas. Cada jogo será uma batalha onde a equipe terá a chance de mostrar que, apesar das críticas, eles são capazes de dar a volta por cima e conquistar a confiança da torcida. As expectativas estão altas, e a pressão é palpável. Ao final desse roteiro, fica uma pergunta para a torcida: como você vê o futuro do Palmeiras diante de todas essas polêmicas e críticas? O que espera do time nas próximas rodadas? A resposta a essas questões será revelada na próxima partida, e todos nós estaremos de olhos bem abertos, aguardando ansiosamente a resposta do Verdão.